João capítulo 10, do verso 11 até o verso 21, diz assim a palavra de Deus. Eu sou o bom pastor, disse Jesus. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e as dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas não deste aprisco. Preciso trazer também estas. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou de Jesus. Eu tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Por causa dessas palavras, houve uma nova discussão, divisão entre os judeus. Muitos deles diziam: ele tem demônio e enlouqueceu. Por que vocês ouvem o que ele diz? Mas outros ainda diziam: este modo de falar não é de um demoniado. Será que um demônio pode abrir os olhos aos cegos? Jesus, o bom pastor. A maioria das pessoas que estão aqui, eu, você, já passou pela experiência, possivelmente, e sabe o que é a dor de ter sido usado por alguém. Talvez foi um relacionamento em que você só prestava quando você conseguia suprir alguma carência da outra pessoa. Talvez um amigo que só te procurava quando necessitava de algo e quando você tinha alguma coisa que ele queria. Talvez no trabalho em que você só tinha um lugar na empresa enquanto você conseguia entregar, performar. Ou até mesmo na igreja, infelizmente. Que você não passava apenas de mais um número. Ou apenas talvez mais uma mão de obra para fazer a instituição funcionar. Você sabe do que eu estou falando, sabe? Você também já passou por essa experiência de perceber que aquela pessoa que você tinha se entregado, no fundo, você percebeu que você não valia muito para ela. Alguns de nós sabem o que é a dor de ter sido descartado. É nesse contexto de pessoas cansadas de serem abusadas, de um mundo egoísta e interesseiro, em que Jesus diz essas palavras, uma das declarações mais famosas e talvez mais poderosas que Jesus fez acerca dele mesmo. Eu sou o bom pastor. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. Não sei se você sabe, mas uma das dificuldades de nós entendermos as declarações de Jesus é porque geralmente as declarações de Jesus que nós ouvimos estão desconectadas dos contextos pelos quais ele disse. Mas quando a gente entende para quem ele disse essas palavras, em que contexto isso ocorreu e por que ele disse exatamente isso, a gente fica maravilhado como Jesus é muito maior do que imaginamos. Que aquilo que ele oferece é muito mais profundo do que a gente imagina. E é por isso que a gente precisa olhar para esse texto mais uma vez. Nesse texto, Jesus vai dizer que ele é o pastor enviado da parte de Deus, não para abusar das ovelhas, não porque ele tem interesses gananciosos por elas, mas porque foi dado a ele o mandato de dar a vida pelas ovelhas, ressuscitar, recebendo toda a autoridade e reunir as ovelhas do aprisco debaixo de uma única voz para o louvor e a glória de Deus. E é nesse sentido que eu quero que você saiba que o que Jesus quer que você saiba nessa noite, o que Ele quer que você acredite nessa noite é: quando confiamos de fato que Jesus
é o nosso bom pastor, nós podemos descansar na certeza de que somos amados, guardados e conduzidos até o fim. Quando nós confiamos que Jesus é o nosso bom pastor, o pastor das nossas almas, sobre as nossas vidas, nós podemos desfrutar de uma certeza que vivemos uma vida buscando, e que ninguém pode dar, só o Senhor Jesus pode dar. Que certeza de que com Ele nós somos realmente amados, guardados e seremos conduzidos até o fim das nossas vidas. Você precisa dessa certeza, amém? Você precisa disso no seu coração? Então deixe Jesus falar com você. Jesus, nesse texto, não quer apenas trabalhar com os seus sentimentos. Ele quer alimentar a sua fé. Ele quer argumentar com você e comigo, para que você acredite e confie de que Ele é exatamente quem Ele diz ser. Porque se você acreditar e entregar a sua vida a Ele, tendo Ele como centro do seu coração, você desfrutará de tudo que Ele tem a oferecer. De maneira interessante, os teólogos dizem que nas outras declarações, Jesus disse quem Ele era e o que Ele tinha a oferecer. Mas especificamente nessa declaração, Jesus dá um passo a mais. Ele não apenas quer que você veja quem Ele é, não apenas que você veja o que Ele tem a oferecer, Jesus também quer que você veja o que Ele sente por você. É como se Jesus estivesse abrindo o seu coração para nós. E é difícil. Certa vez alguém já disse que é difícil amar outras pessoas, mas muito mais difícil é permitir-se ser amado. Especialmente quando é um amor desinteressado. Porque o problema de passarmos por relacionamentos egoístas e interesseiros e sermos abusados, é porque não apenas isso nos frustra, mas nós sabemos que isso também deforma a nossa alma. Passar por experiências como essa, não apenas fazem a gente se tornar pessoas frustradas, nos tornam pessoas céticas e cínicas. E passamos a desconfiar de qualquer amor que está disposto a entregar de tudo sem requerer nada. Quando passamos por experiências como essa, a gente se torna pessoa que não mais acredita de que é possível amar sem interesse. E Jesus quer que você veja o que Ele sente por você se você é uma ovelha dEle. Por isso, Jesus vai dar 3 razões do porquê nós deveríamos confiar que Ele é o bom pastor. Primeiro, por causa do seu coração, verso 11 a verso 13. Segundo, por causa do seu comprometimento, seu compromisso para com as suas ovelhas, verso 14 e 15. E por fim, por causa do seu chamado, do que Ele está fazendo no mundo, no verso 16. Essas 3 razões, coração, compromisso e chamado, são suficientes para sairmos dessa noite confiando de que Jesus é o único que merece tudo de nós, porque Ele foi o único que foi capaz de dar tudo de si por nós. Amém, gente? Eu espero que você não apenas ouça um sermão, eu espero que você saia daqui crendo nas palavras de Jesus. Eu espero que você permita que Jesus cure a sua alma, quebre falsas confianças que você tem, e Ele te dê certeza, pertencimento, alegria e direção de que nas mãos dEle você será amado, guardado e conduzido até o fim. Amém, gente? Bota os olhos comigo. Por que devemos confiar que Jesus é o bom pastor? Por causa do seu coração. Olha como ele diz, o verso 11, Jesus mais uma vez se declara, é uma declaração identitária, ele está dizendo, eu sou o bom pastor. Mas você precisa saber que essas palavras não foram ditas pelo acaso, do nada, elas foram ditas dentro de um contexto de discussão. Havia acontecido muitas coisas em que essas palavras são realçadas. Ora, os teólogos dizem que o livro de João pode ser facilmente dividido em 2 grandes livros. O primeiro livro, chamado o livro dos sinais, e o segundo livro, o livro da glória. E nesse primeiro livro, João trabalha com uma tríade de argumentação. Ele relata milagres que Jesus fez, que apontam, sinalizam a sua identidade e a sua obra no mundo. Mas não apenas isso, ele também relata declarações que Jesus fez acerca dele, que são comprovadas pelos sinais. Mas em terceiro, não apenas
milagres, não apenas declarações, mas também discussões, debates, em que Jesus teve com especialmente os líderes e os discípulos e a multidão, que aprofundam tudo aquilo que ele é e o que ele veio fazer neste mundo. A partir do capítulo 9, nos é dito que Jesus tinha feito duas coisas, que simplesmente dividiu a opinião dos seus ouvintes, das pessoas que conviviam com Jesus. Ele havia curado um homem que era cego desde nascença. E mostrando então que aquela cura física, o fato que Jesus trouxe luz para os seus olhos, é um sinal de que Ele é a luz do mundo, de que somente Ele pode afugentar as trevas do coração. Tirar alguém da escuridão, da incredulidade, da perversidade e trazer ela para a luz da vida. A segunda coisa que Jesus fez, que quando pegaram uma mulher pega em adultério de maneira covarde, trazendo até a presença de Jesus, exigindo que a lei judaica fosse cumprida e ela fosse morta por um apedrejamento, lembra disso? Jesus se ajoelha, escreve no chão e diz essas palavras, tá certo? Aquele que nunca pecou, pode começar e pode atirar a primeira pedra. E diz a Escritura que as pedras foram caindo, e a começar pelos mais velhos, porque tinham mais pecados, abandonam e vão embora, até que todos vão embora e fica somente Jesus e aquela mulher. E relata João que ele olha nos olhos daquela mulher e diz: aonde estão os teus acusadores, moça? Ela com o coração quebrantado diz: todos foram embora. Então Jesus disse: nem eu mesmo te julgo, nem eu mesmo te condeno. Vai, moça, e não peques mais. A graça de Deus te alcançou. Porque Ele é aquele que veio abrir a porta para as ovelhas arrependidas, que querem encontrar uma nova vida, um novo começo, receberem da parte de Deus perdão e graça. Amém? Mas ao contrário dos fariseus, que era o grupo, a facção judaica dentro do judaísmo no primeiro século, que ao invés de usarem da religião, da escritura do Antigo Testamento, para anunciar que a graça de Deus estava disponível a qualquer pecador arrependido, eles estavam criando muros de separação, e a sua religião, baseada no orgulho, na vaidade, numa barganha de provar para Deus que era justo e puro, coisas que até hoje a gente vê em igreja evangélica inclusive. Ao invés de eles serem uma porta para que as ovelhas do Senhor viessem e encontrassem descanso, era um muro de separação. E é nesse contexto que Jesus diz: eu sou a porta das ovelhas. Aquele que vem até mim entrará e encontrará descanso, porque eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Mas é também nesse contexto em que os líderes de Israel, que eram colocados como essa figura de pastores, porque Deus olha para o seu povo como ovelhas, como um rebanho, e Ele coloca pastores para representá-lo na função do seu povo. Mas os pastores que estavam representando a Deus no tempo de Jesus eram corruptos, eram arrogantes, eram injustos. E debaixo da mão desses falsos pastores o povo padecia, não encontrava paz, não encontrava certeza, não encontrava alegria, apenas condenação e juízo. E é nesse sentido que Jesus olha para os fariseus e para a multidão que ouvia e diz: eu sou o bom pastor. Eu sou o escolhido de Deus, que vim da parte de Deus para conduzir, amar e direcionar aqueles que o Senhor amou. Mas eu não quero que você perca de vista. Há duas palavras gregas para qualificar como adjetivos para pastor. Existia uma palavra bom, que significa gentil, aquele que é gentil, compassível, bondoso. Mas existia uma outra palavra que significava outra coisa. E essa é a segunda palavra que João escolheu aqui. E quando Jesus diz: eu sou o bom pastor, ele não está dizendo que ele é o pastor gentil. E talvez você já viu pregações nesse sentido, como se Jesus estivesse dizendo que ele é carinhoso, fofinho, que ele gosta de estar pertinho das ovelhas, que ele gosta das ovelhas assim como você gosta do seu pet. Mas não é isso que Jesus está dizendo. A palavra kalos aqui não significa bom no sentido de gentileza, significa bom no sentido de ideal, maravilhoso, excelente, perfeito. O que Jesus está dizendo é: eu sou o bom pastor, o padrão do que é ser um pastor.
Eu sou o pastor ideal, supremo. Eu carrego em mim mesmo todas as qualificações para ser para conduzir o povo de Deus, as ovelhas do rebanho e do pasto do Senhor. E os teólogos dizem que Jesus está fazendo um eco, na verdade, é uma profecia muito cara para os judeus, que está lá no Antigo Testamento, no profeta Ezequiel, capítulo 34. Naquela profecia, o povo também padecia debaixo da mão de líderes corruptos. E Deus condena aqueles pastores, dizendo: ao invés de vocês amarem as ovelhas, cuidarem delas, vocês estão arrancando a lã delas, sacrificando elas e comendo a carne delas. Eu não vou tolerar isso. E Deus faz uma promessa por meio do profeta Ezequiel: chegará um dia, diz o Senhor Yahvé, que eu mesmo serei o pastor das minhas ovelhas. Eu virei até elas e conduzirei elas e ajuntarei as ovelhas que vocês dispersaram, falsos pastores. Então eu quero que você entenda que o que Jesus está dizendo aqui, que escandalizou os judeus a ponto de eles dizerem no final do texto: ele está endemoniado. Vocês perceberam? É porque Jesus está se colocando na figura do próprio Deus vindo no meio do seu povo. Jesus não apenas está dizendo que ele é gentil, ele está dizendo que ele é o cumprimento de todas as profecias. Ele está dizendo que ele é o protótipo, o padrão, ele é o centro, somente ele tem o poder de carregar o peso de ser o centro da vida do seu povo. Está nas costas dele, nos braços dele e no coração dele, entregar aquilo que o seu povo precisa. Ele é o pastor ideal. Amém, gente? Mas Jesus comprova isso dizendo, e fazendo um contraste. De maneira interessante, no verso 12, 13, Jesus faz um contraste. Por um lado, ele fala sobre os mercenários, aqueles que até cuidam das ovelhas, até que promovem algum bem-estar para as ovelhas, mas no fundo eles não amam as ovelhas. Em comparação com ele, o bom pastor, o pastor ideal. O verso 12 e 13 deixa muito claro que quando o perigo vem, quando as dificuldades vêm, e quando aqueles mercenários precisam pagar um custo para o bem das ovelhas, quando eles têm que pensar entre eles e as ovelhas, eles não pensam duas vezes. Eles viram as costas para as ovelhas para proteger a si. Por quê? Porque eles só pensam em si mesmos. Mas Jesus, o que ele diz? Eu sou o bom pastor, porque o meu coração, eu estou disposto a entregar tudo de mim. Perceba que no final do verso 13, Jesus deixa isso muito claro. O mercenário foge. Por quê? Porque ele é mercenário. A palavra mercenário ali é assalariado. Ele só pensa em lucro, em ganho. Ele não está com as ovelhas pensando no bem delas. Ele está nas ovelhas pensando o que elas têm a oferecer. E quando elas não oferecem mais, eles fogem. Porque só estão pensando em si. Eles não se importam com as ovelhas. A palavra importar aqui é, as ovelhas não têm o coração dele. Elas não são importantes para ele. Mas por outro lado, o que Jesus está dizendo, confie em mim. Eu sou o bom pastor, porque eu não estou interessado naquilo que você pode me dar. Eu estou interessado naquilo que eu posso dar a você. Eu não estou interessado no que você pode me retribuir, me recompensar. Eu estou interessado no seu bem-estar. O que Jesus está dizendo, confie em mim. Eu sou o único capaz de amar incondicionalmente. Todos, de alguma maneira, estarão interessados em você e serão capazes de te deixar. Mas eu sou capaz de ir às últimas consequências por você. Você crê nisso? Eu dou a minha vida pelas ovelhas. Eu não sugo a vida delas para mim. Eu dou a minha vida por elas. Mas eu quero que você entenda que as ovelhas de Jesus não são nada fácil. Sim ou não, gente? Vamos ser sinceros, você tem espelho em casa? Vamos falar real? Jesus não amou um povo como você ama o seu cachorro, o seu gato. Alguém bonitinho, ajeitadinho. Jesus amou gente carniceira, gente. Jesus amou gente feia. Jesus amou gente mal cheirosa. Gente fedida. Jesus amou gente teimosa, complicada. Jesus amou gente infiel,
que faz juras de amor por Ele, mas na primeira oportunidade entrega os seus amores para outras coisas. Jesus amou gente que nunca, jamais poderiam completar a felicidade dele. Porque Jesus é o único que ama de maneira desinteressada. Eu ilustro para você. Você já viu um filme de 2001 chamado O Amor é Cego? Já viu? É um filme engraçado, não é mesmo? Hall é um homem fútil, tão arrogante que ele não tem percepção, como pessoas arrogantes são. Elas não têm percepção de si mesmas, elas têm uma disfunção cognitiva porque distorcem a realidade, se acha mais do que é. Acha que é bonito enquanto é feio, acha que é alto quanto é baixo. E o que acontece é que ele então recebe um encantamento que corresponde com aquilo que ele é. Ele começa a ver tudo distorcido, até que ele se apaixona por uma mulher chamada Rosemary. Lembra disso? E na visão dele, ele vê ela de maneira deslumbrante, porque no fundo, ele não ama a Rosemary, ele ama o status que a Rosemary dá a ele. Ele não ama a Rosemary, ele ama a fama que a Rosemary dá a ele. Ele ama aquilo que a Rosemary promove na vida dele, não quem ela é de fato. E a pergunta no filme fica e quando aquele encanto passar, e quando ele ver a Rosemary como ela é, ele vai permanecer até o fim? O que Jesus está dizendo para mim e para você é, eu enxergo todas as suas feiuras. Eu enxergo todas as suas deformações. Eu enxergo todas as suas mancadas. Mas eu não sou mercenário. Eu não vou te abandonar quando tiver que custar a minha vida. Eu não vou te deixar quando você for um fardo para mim. Porque eu sou o bom pastor. E eu estou disposto a dar a minha vida por vocês que não merecem nada. Gente, o que Jesus está dizendo para nós é que Ele contemplou todas as nossas falhas. Ele previu todas as nossas quedas. Ele tinha uma eternidade para desistir de nós, mas ainda assim decidiu pôr em nós o seu olhar. Crer nessa verdade do coração de Jesus por nós é o maior poder que um ser humano possa ter numa vida. Por isso que a minha aplicação para você, que é um discípulo de Jesus, membro dessa igreja, eu quero que você saiba que o desafio dessa noite, a pergunta dessa noite não é se você ama Jesus. Geralmente nós fazemos essa pergunta, né? Você ama Jesus? Você se entrega por Ele? É uma pergunta justa e Jesus faz essa pergunta mais para frente. Mas a pergunta dessa noite não é se você ama Jesus, mas se você crê que Jesus te ama da maneira como Ele diz que te ama. A pergunta dessa noite é: se outros amores falharem, te deixarem, deixa eu falar uma coisa para você, se o seu cônjuge te deixar, você ainda assim estaria satisfeito no amor do verdadeiro noivo que jamais te deixará. Se os seus filhos te abandonarem e pisarem em todo o sacrifício que você fez por eles, você continuará amando ao Senhor, aquele que te amou incondicionalmente? Se não aparecer ninguém para você se casar, você viverá satisfeito porque em Cristo você tem um amor perfeito? Você entende que a pergunta mais difícil nessa noite não é se nós amamos ao Senhor, mas se acreditamos que Ele nos ama. Por isso que o seu desafio é ter fé para acreditar que mesmo que eu e você demos todas as razões para Jesus virar as costas para nós, Ele nos ama exatamente do jeito que Ele diz que nos ama. E se esse amor dominar o seu coração, e se você tiver essa certeza, você não ficará vivendo uma vida frustrada, inconstante, desesperada, ansiosa por atenção, pertencimento, porque em Cristo você já tem tudo o que você viveu buscando em outros lugares. Creia que Jesus te ama exatamente do jeito que Ele diz que te ama. Mas segunda, eu tenho uma aplicação para a nossa igreja local. Todos os membros da Igreja Nova Cidade, para a nossa comunidade. Você entende que só existe um que é o pastor ideal, que é Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus? Nós estamos tentando ser uma igreja saudável, com líderes saudáveis. Mas você entende que mesmo nós que estamos nos esforçando ainda falhamos? Você entende que nós não somos tão sábios quanto gostaríamos de ser?
que a nossa voz não é tão firme quanto deveria, que nós não conseguimos estar em todos os lugares ao mesmo tempo, de que nós não vamos conseguir suprir as expectativas e carências e anseios que cada um membro dessa igreja tem. Eu quero que você saiba, que você acredite e aceite que você já tem um pastor padrão ideal, que é Jesus Cristo, Filho de Deus, que morreu por você. Por isso, antes de você depositar suas carências nos líderes da igreja, leve elas até o bom pastor que te suprirá. Antes de você buscar a voz e o conselho e a presença dos líderes da igreja, feche a porta do seu quarto e vá buscar a voz e a presença do teu pastor que te ama na palavra sagrada dele. Antes de você esperar acolhimento e apoio dos seus líderes, saiba que em Cristo você já tem tudo o que você precisa. Busque muito mais a Jesus, creia nele, ouça a voz dele na palavra, fale com ele em oração, lance diante dele as suas súplicas e ele te ouvirá, porque ele é o bom, ideal pastor. Amém, gente? Mas eu tenho uma outra aplicação. Se você visita a gente aqui e você não é um seguidor de Cristo Jesus, você está tentando entender a fé, eu quero que você considere que o que você está buscando, o que você está procurando, só Jesus pode te dar. Ninguém vai conseguir suprir a sua alma do jeito que somente o pastor ideal, o bom pastor, pode fazer. Considere que o que você está procurando é Jesus de Nazaré, o Filho de Deus. Jesus é confiável, ele é o bom pastor, gente, sabe por quê? Por causa do seu coração. Mas a segunda lição, mas também por causa do seu compromisso. O texto avança e no verso 13, ele faz de novo. No verso 14, ele faz de novo. Ele fala de novo, eu sou o bom pastor. Ele repete, é como se ele estivesse dizendo, acreditem em mim. Olha o contraste com os mercenários deste mundo. Eles são interesseiros, egoístas, eu não. O meu coração é dar a minha vida por vocês, mas eu tenho um compromisso maior. Ele diz, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Não sei se você já parou para pensar nisso. Algumas palavras na Bíblia a gente passa correndo e você precisa considerá-las. A palavra conhecer na Escritura não é meramente ter a informação sobre alguém. Não é do tipo assim, você conhece Vinícius Júnior? Então você diria, sim, conheço. Já vi inclusive a série dele, Baila Vini, na Netflix. Nós usamos essa palavra para falar sobre relacionamentos superficiais, não é mesmo? Dizendo que você conhece fulano ou ciclano. Mas dentro da Escritura, conhecer alguém é um ato profundo de estar vinculado incondicionalmente com aquela pessoa. É uma expressão, conhecer alguém e ser conhecido significa que aquela pessoa entrou na sua vida de um jeito que ninguém mais entrou. E de que você está entrando na vida daquela pessoa de um jeito que ninguém mais entrou. E que agora vocês têm um vínculo de um compromisso incondicional. E toda essa linguagem tem uma palavra para expressar, significa pacto, aliança. É isso que significa conhecer alguém e ser conhecido por ela. De maneira profunda, a nossa sociedade pós-moderna, secular, deixou de lado os compromissos de aliança e todas as nossas relações, ou a maioria delas, são relações contratuais. Relações de amizade, de casamento, de trabalho, até mesmo de igrejas, em que nós estamos comprometidos com aquelas pessoas, na medida que aquela pessoa cumpre uma função na nossa vida ou nos dê algo em troca. E se ela não supre mais, se ela não entrega mais, nós temos cláusulas de desfazer esse contrato. Não é assim que funciona, gente? E nós cada vez mais estamos tranquilos em abandonar pessoas e instituições que antes tínhamos empenhados na nossa palavra. Mas no mundo antigo não era assim. O mundo antigo não funcionava numa dinâmica contratual. O mundo antigo funcionava numa dinâmica de pacto, de empenhar a sua vida, sua própria palavra. De maneira que você não estava se relacionando com alguém, esperando que ela te desse algo em troca. Você estava numa aliança perfeita, que você dá tudo de si para aquela pessoa, enquanto aquela pessoa dá tudo dela para você. Eu sempre lembro dessa música de John Legend, Tudo de Mim. E John Legend nessa música diz,
dê tudo de você para mim, e eu darei tudo de mim por você. Legend entendeu o que é a dinâmica da aliança. E o que Jesus está dizendo é: esse é meu compromisso com vocês. Eu quero ter um vínculo com vocês, com as minhas ovelhas, profundo, incondicional. Eu vou me mostrar para vocês, abrir meu coração, e espero que vocês abram o seu coração para mim. Eu vou amar vocês sem condições, de maneira que eu espero que você me ame sem condições. O que Jesus quer de nós, o compromisso que Ele tem a oferecer a nós, não é um relacionamento utilitário. Jesus não está comprometido com você enquanto a sua vida funciona para Ele. Ainda que você falhe, ainda que você não entregue, Ele continuará te amando até o fim. E olha só a base que Jesus coloca isso. Ele coloca a base na própria relação do Pai com Ele. Ele diz, verso 15, assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Pare e pense nisso. Jesus está dizendo que, desde toda a eternidade, o Deus a quem nós invocamos, adoramos, não é um Deus unitário, é um Deus tripessoal, a quem nós chamamos a doutrina da Trindade, que pode ser uma doutrina muito etérea, subjetiva, ou só dos livros, mas não é. É o fundamento da nossa fé. Ao contrário dos budistas, que acreditam que o fundamento da realidade é uma força que a gente pode manipular, ao contrário dos muçulmanos, que acreditam que o Deus que existe é um único Deus, uma única pessoa, nós acreditamos que o Deus a quem nós invocamos é uma bendita família desde toda a eternidade. Uma única substância divina, o único ser divino que existe dentro dele como Pai, Filho e Espírito em três pessoas benditas, que se amam, que se sustentam, que se gloriam, se alegram e se satisfazem um no outro por toda a eternidade. De maneira que nós acreditamos que o mundo não é fruto de forças cósmicas lutando entre si, nem de um Deus egocêntrico que quer que tudo seja feito da sua vontade. O fundamento da realidade é o amor de Deus pelo seu mundo, pela sua criação. O Deus que era satisfeito em si mesmo, porque eternamente se ama, decidiu transbordar esse amor no ato da sua criação. Pare e pense. Pare e pense por que casais deveriam ter filhos. Não porque eles querem ter filhos, mas porque eles deveriam ter filhos. Porque eles sentem que há um vazio entre eles? Porque eles sentem que está alguma coisa faltando entre eles? Não. Casais saudáveis têm filhos porque eles estão se amando tanto, eles estão tão satisfeitos em si mesmos, eles estão nessa aliança de apoiar um ao outro, se amar sem reservas, enquanto o outro lhe ama sem reservas, que ele quer que um outro sem vergonhazinho participe dessa comunidade de amor. Oh, glória! E essa foi a razão do porquê Deus nos fez. Essa é a razão do porquê você foi trazido à existência. Para que você participe da comunhão e da união com o Deus Trino. Para que você seja inserido numa bendita família de amor, de uma aliança com pessoas que mesmo diante de todas as suas faltas, jamais te abandonará. Oh, gente, isso é poderoso ou não? Jesus Cristo de Nazaré foi o Filho que se fez homem e foi deixado para morrer na cruz, para que homens e mulheres pecadoras pudessem voltar para casa e estar com o seu Deus Pai. E ter a certeza que são amados por uma bendita família que jamais falhará. E olha só como é interessante. Jesus está dizendo, eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Elas me conhecem. Existe uma música que eu gosto de Coldplay chamada Fix You. Se você não sabe hebraico, é consertar você. E ela é interessante porque Chris Martin está pensando na seguinte cena. Alguém lhe abandonou e essa pessoa deu com os burros na água. Ela se deu mal. Ela deixou ele porque talvez ela achou que ele não tinha aquilo que ela precisava, aquilo que ela queria. Mas ele então imaginou o retorno dela. E ele diz, quando tudo falhar, quando tudo cair,
quando as lágrimas rolarem nos teus olhos, quando você finalmente teve tudo o que você gostaria, mas não tinha o que você precisava, as luzes vão te guiar de volta para casa, e eu vou tentar consertar você. Mas eu quero que você entenda que só existe um que poderia falar isso acerca de homens e mulheres: Jesus, o bom pastor. E é isso que Jesus está dizendo para nós nessa noite. Você quer ir? Então vá. Você quer depositar a sua esperança em um amor humano? Vá. Você quer depositar a sua esperança no reconhecimento profissional? Vá. Você quer depositar a sua esperança na sua aparência, na sua fama? Então vá. Mas quando tudo ruir, quando você chegar lá e você tem tudo que você queria, mas você não tem o amor de Deus por você, as luzes daquele que é a luz do mundo guiará você de volta para casa. E Jesus não tentará nos consertar, Ele nos consertará para todo sempre. Amém? Ele é o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas, e elas conhecerão a mim. E no dia que você conhecer Jesus, você saberá que não apenas Jesus era tudo que você precisava, Ele era tudo aquilo que você queria e não sabia. Por isso, deixa eu falar uma coisa para você que me ouve. Se você está aqui, você está me ouvindo, o desafio que você tem nessa noite é você acreditar que antes de você querer ajustar outras coisas na sua vida, você precisa ajustar o seu relacionamento com Jesus. C.S. Lewis foi muito perspicaz quando ele disse isso. Deus nos fez de tal maneira que a nossa vida só funciona tendo Ele como combustível. De maneira que sem Ele a nossa vida para, sem Ele a nossa vida emperra. Ele é a peça central que faz a nossa vida girar para a glória e o louvor eterno. Eu quero que você entenda que a maioria dos seus e dos meus problemas serão resolvidos se antes a gente nos voltarmos para o Senhor e acreditar nele. Você me ouviu? No fundo, você não precisa de um casamento melhor. Você precisa do amor mais profundo de Jesus no seu coração. No fundo, você não precisa de mais dinheiro. Você precisa mais satisfazer naquilo que Cristo fez por você e te promete eternamente. Você precisa acertar a sua vida com Jesus antes de querer acertar as outras coisas. Você me ouviu? Porque ainda que você acerte todas as outras coisas e você não tiver Jesus, você não terá nada. Nada no final. Acerte a sua vida com Jesus. Ô gente, como pastor, deixa eu falar uma coisa para vocês que é verdade em relação da minha vida também. Eu ouso dizer que 80%, para não falar 90%, dos nossos problemas seriam resolvidos se nós levássemos Jesus mais a sério. Qual é o seu problema, meu irmão? Eu te digo qual é o seu problema. Muitos de nós estamos brincando de cristianismo. Qual é o nosso problema? Estamos brincando de fé cristã. Qual é o nosso problema? Temos diante de nós o amor estendido, o convite, o chamado para participarmos da união bendita com Deus. Estamos relegando e desprezando isso. E de maneira egocêntrica, querendo apenas fazer os nossos próprios caprichos. Ô gente, acerte a sua vida com Jesus antes de querer acertar outras coisas na sua vida. Amém, gente? Deixa eu falar uma coisa para você, Denis, meu querido presbítero, você, Francis, mas para todos os líderes dessa igreja local, eu quero que você saiba que a nossa função nessa igreja não é suprir os caprichos dos membros, mas é domingo após domingo, aconselhamento a cada aconselhamento, reunião a cada reunião, lembrar os membros dessa igreja do que elas precisam é de Jesus, o bom pastor. A nossa fidelidade primeiro é a Ele, a Ele. Por isso, Denis, lembre de uma coisa, meu querido presbítero, nós estamos juntos nessa jornada. Antes de sermos pastores dessa igreja, nós somos ovelhas do seu aprisco. Nunca deixe, não deixe que a demanda da igreja, não deixe que as expectativas da igreja tire de vocês a certeza de que vocês são ovelhas do Senhor. Nunca substitua a sua relação com o bom pastor do serviço ao bom pastor. Nunca deixe isso. Nós, antes do serviço, somos ovelhas que precisamos do amor de Deus, do amor de Jesus, do amor do Espírito por nós.
Não deixe que ninguém inverta isso no seu coração. Amém, gente? Mas ele dá o último passo, a última certeza. Jesus é confiável, ele é o bom pastor por causa do seu coração, por causa do seu compromisso. Verso 16, por causa do seu chamado. Olha o verso 16, que interessante. Ele diz: ainda tenho outras ovelhas, mas não deixe aprisco. Você entende o que é um judeu do primeiro século ouvir isso? Não sei se você sabe, mas os judeus, eles tinham uma mentalidade fechada, em que eles achavam que somente eles eram o povo de Deus, que Deus só amava eles. E para eles ouvirem de que Jesus está dizendo: eu sou o pastor divino, eu vim ajuntar as ovelhas do Senhor do céu, mas ainda tenho outras ovelhas, não do aprisco de Israel. Você sabe que Jesus viu a gente aqui? Você sabe que Jesus viu manezinhos da ilha aqui? Você sabe que Jesus viu palhocenses aqui? Você sabe que Jesus viu gaúchos aqui? Tem gaúcho aqui, gente? Oh, glória! Estamos juntos. Devagarinho, mas estamos juntos. Jesus está dizendo que a intenção de Deus sempre foi reunir um povo de dentre uma humanidade caída, perdoar os seus pecados e trazê-los de volta para casa. E perceba a certeza de Jesus. Ele diz: ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco. Cabe a mim, eu preciso trazê-las. Elas ouvirão a minha voz. Elas ouvirão a minha voz. Jesus está dizendo que o chamado que ele tem é aquilo que os teólogos chamam de um chamado eficaz. De maneira que as ovelhas do Senhor certamente ouvirão a sua voz. De que aqueles que pertencem a Ele, aqueles a quem Ele amou antes de tudo existir, quando ouvirem a voz do bom pastor chamando elas, elas sairão de trás dos falsos pastores e correrão atrás dele, ouvindo a sua bendita voz. O que Jesus está dizendo é que a sua missão, o seu chamado, não será frustrado, mas será eternamente concretizado. As suas ovelhas o ouvirão e o seguirão. Eu tenho uma ilustração para você. Lá em casa nós temos um assovio da família. É um assovio que eu e a Jaque fazemos para que os nossos filhos nos identifiquem de dentre a multidão. Um dia eu estava viajando, parênteses, estava na Europa, fecha parênteses. E eu ficaria ainda mais 10 dias fora. E já que as crianças estavam num lugar público, e de repente alguém assoviou com um assovio parecido com o que eu faço. E naquele momento as crianças explodiram. E elas ficaram procurando, achando que eu tinha voltado de surpresa para fazer uma surpresa para eles. Deixa eu falar uma coisa para você. Se os meus filhos conseguem ouvir e identificar o chamado do Pai, quanto mais nós que somos ovelhas do aprisco do Deus Todo-Poderoso que fala ao nosso coração. Porque se você é uma ovelha, está aqui, você sabe o que é Jesus falando ao seu coração. Você sabe quando é a voz do Senhor chamando você ao arrependimento. Você sabe quando é Ele chamando você para mais perto. Ainda que você lute, ainda que há pecados em você, ainda que você se envergonhe do estado em que você está, mas você sabe que quando a voz de Jesus está sendo proclamada, você sabe que você é dele e ele é seu por toda a eternidade. Essa é a voz do Senhor que nos chama. Não deixe que nenhuma voz confunda o seu coração. Não deixe que nenhuma voz bagunce você. Nunca perca a alegria de você saber que dentro de uma humanidade, o Senhor quis você. Ele que tinha todas as razões para te deixar, mas Ele espontaneamente quis dar a sua vida por você. E se você ouvir a voz do Senhor Jesus que te chama, te assoviando porque você é dele, responda com arrependimento e fé nessa noite, amém? Vá para perto do Senhor. E ele termina dizendo: então haverá um só rebanho e um só pastor. Eu quero que você saiba que a história cristã pode ser resumida em a voz de Jesus conduzindo a humanidade para trazer de volta para casa aqueles que são dele. E um dia,
Ele ajuntará dos 4 cantos da terra, e as suas ovelhas saberão que Ele era tudo o que elas precisavam. E elas saberão que somente Ele merece louvor e glória para todo sempre. E naquele dia você saberá, e eu também saberei, o quanto a gente foi fútil. Se eu tenho uma certeza na minha vida, é que no dia em que o Senhor ajuntar o seu rebanho, nós ficaremos envergonhados, gente. Porque a gente se encrencou com coisa que não devia. Porque a gente teimou com coisa que não era certo. Porque a gente confiou em coisa que só falhou no final. Pergunte para qualquer ovelha de Jesus que chegou na sua vida, sabe o que ela diria? Se eu pudesse, eu oraria mais. Se eu pudesse voltar, eu amaria mais o Senhor. Se eu pudesse voltar, eu me entregaria mais a Ele. Nós não precisamos terminar uma vida frustrada. Jesus te chama hoje a ouvir a voz dEle, para que você saiba que Ele é o seu bom pastor. Creia nisso. Gente, deixa eu fazer algumas aplicações para nós aqui. Eu quero que você saiba que se isso que Jesus está falando é verdade, se a história da humanidade é Jesus chamando as suas ovelhas, você entende que nenhum do nosso sacrifício é em vão? Você entende que se nós acreditamos que essas crianças que vêm aqui à frente no domingo, de que elas serão ovelhas de Jesus, vale a pena investir na vida delas, amém? Vale a pena todo o esforço por elas, crendo que o Senhor chamará elas, e elas serão do aprisco do Senhor. Vale a pena discipular pessoas na igreja local. Vale a pena gastar o seu tempo com outras pessoas, abrindo a sua agenda para ajudar ovelhas de Jesus, porque elas ouvirão a voz do Senhor e irão atrás dele. Vale a pena não ter uma vida egocentrada, mas uma vida doada para a missão de Cristo. Vale a pena tirar gente do nosso meio e enviá-los a lugares inóspitos, para que mais ovelhas do Senhor ouçam a voz do bom pastor. Vale a pena gastarmos a nossa vida nisso. Se tem um empreendimento, uma missão de vida, que durará por toda a eternidade, que nós temos a certeza que não será um fracasso, é destinarmos o nosso dinheiro, o nosso tempo, os nossos recursos, a nossa agenda, para que mais ovelhas ouçam a voz do bom pastor. Nunca perca isso de vista. O chamado de Jesus é você se unir a Ele nessa grande missão. É essa igreja se unir nessa grande missão. Não deixe que ninguém tire isso de você. Há ovelhas do Senhor nessa cidade. Há ovelhas do Senhor, que são do Senhor por promessa, e um dia serão deles por realidade. E Ele chamará elas. E Ele quer usar a minha e a sua vida como um meio, um caminho para elas chegarem. Nunca perca a expectativa de pessoas que o Senhor colocou em volta de você, e que você nem sabe. Mas elas serão do Senhor. Elas serão do Senhor. E ter a alegria de saber que o Senhor usou a nossa igreja, a nossa vida será maravilhosa. Assim, né? Sim ou não, gente? Mas eu tenho uma outra aplicação para nós ainda, como igreja. Gente, você entende que a igreja Nova Cidade não é o aprisco do Senhor Jesus? O aprisco do Senhor Jesus é muito maior que a nossa igreja local, você entende isso? Você entende que nós não somos o aprisco? Por isso, Igreja Nova Cidade, nós não oramos só por nós. Nós oramos por todas as igrejas dessa cidade, amém, gente? Nós nos alegramos ao ver o crescimento de outras igrejas também, temos a expectativa. Nós cremos que Deus vai usar a nossa igreja, mas temos alegria e temos a satisfação de ver Deus usando outras igrejas também, amém? O nosso desejo é que as ovelhas do Senhor venham. E nenhuma igreja consegue alcançar todo tipo de pessoa. Por isso nos alegramos com os nossos irmãos carismáticos. Eles falam coisas que a gente não entende, mas nos alegramos com eles. Nos alegramos com os mais tradicionais. Nós achamos às vezes meio chato, mas nos alegramos com eles também. Nós nos alegramos com todo tipo de igreja que invoca o nome de Jesus. Por isso, saiba e se alegre quando você vê outras igrejas batizando discípulos também. Dê glória a Deus, compartilhe nas suas redes sociais, outras igrejas pregando o evangelho com fidelidade, fazendo discípulos. Nós precisamos ser um povo, não com espírito de seita, que acha que só tem salvação no nosso meio quando não tem.
A Deus pertence a salvação, amém? Nós não cantamos isso? A Ele pertence a salvação, e Ele está usando igrejas diferentes, para alcançar pessoas diferentes, e um dia, nós seremos um só povo, um só rebanho, debaixo de um único pastor, amém, gente? Mas eu tenho uma terceira e última aplicação. Denis, meu querido presbítero, líderes dessa igreja, homens e mulheres que lideram essa igreja, nós podemos ter as melhores técnicas, nós precisamos melhorar. Nós podemos investir em publicidade, Instagram, loucuragem e podemos melhorar. Mas nós não vamos permitir, essa é uma certeza dessa igreja. O nosso compromisso é alçar a voz de Jesus o mais alto que a gente puder, com a certeza de que as ovelhas do Senhor ouvirão. O que vai atrair as pessoas, Denis, não são as nossas estratégias, não é a nossa capacidade de ser legal, nem os nossos olhos caramelos. O que vai atrair é a voz do bom pastor que tem um povo nessa cidade. Por isso o nosso compromisso é com a fidelidade das palavras de Jesus. Enquanto estivermos fiéis, teremos a certeza que as ovelhas virão. Amém, gente? Fique de pé onde você está. Jesus, o bom pastor. Você confia que Ele é quem Ele afirma ser? Ele é o bom pastor porque o seu coração não usa das ovelhas, Ele se entrega por elas. Ele é o bom pastor porque o compromisso com as suas ovelhas não é utilizá-las para algo maior, é trazê-las de volta para casa na comunhão com Deus Trino. Ele é o bom pastor porque o chamado dele não será fracassado. Aqueles a quem Ele amou serão atraídos com seus laços de amor. Eu quero que você entenda que do verso 17 até o verso 21, Jesus vai garantir que o que Ele está falando é verdade. Jesus não ficou só nas palavras, gente. Isso aqui não é apenas um discurso bonito para nos sensibilizar. Ele diz: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida pelas ovelhas. O Deus que quis ter filhos na sua comunhão bendita, em casa celeste. O supremo pastor que quis ter as ovelhas junto dele, entregou o seu filho para fazer pelas ovelhas algo que ninguém poderia fazer. A imagem de Jesus é: as ovelhas corriam tanto perigo, estavam tão destinadas à destruição, que ninguém poderia descer ao precipício se não se perdesse. E só existiu um que foi capaz de se voluntariar. Durante esse texto, por 4 vezes Jesus diz: eu dou a minha vida pelas ovelhas. A expressão pelas ovelhas é uma preposição no grego, significa no lugar de, em favor de, em substituição de. E Jesus está pintando essa imagem, Ele está dizendo: eu vou para a cruz, eu vou morrer no maldito madeiro, debaixo da ira de Deus, zombado pelos homens e deixado debaixo da ira divina. Esse era o preço para trazer as ovelhas de volta. Esse era o preço para limpá-las moralmente e espiritualmente. Esse era o preço para que a porta se abrisse. O perfeito homem se fez ovelha e foi como uma ovelha muda diante dos seus tosqueadores, para que pecadores perversos como eu e você se tornassem ovelhas do aprisco. O que Jesus fez por nós, Ele fez voluntariamente. E Ele diz: ninguém tira a minha vida. A morte de Cristo não foi um erro na estratégia divina. Todo ser humano nasceu para viver, só existe um que nasceu para morrer: Jesus de Nazaré, o bom pastor. Jesus foi o único que nasceu com um objetivo claro de morrer em favor de outros. Mas Ele diz: não apenas eu tenho autoridade para dar a minha vida, mas para reavê-la. Esse mandato recebi do meu Pai.
O que Jesus está dizendo para mim, para você é: o que eu fiz por você, ninguém mais faria. O que eu fiz por você, ninguém mais faria. Por isso, confie em mim. E se você contemplar Jesus, o bom pastor, como uma ovelha na cruz do Calvário sendo imolado por você, você pode ter a certeza que Ele te amou e te amará até o fim. Feche os seus olhos onde você está. O texto termina dizendo que diante dessas palavras a multidão se dividiu novamente. E essa multidão se divide nessa noite, inclusive, e continua se dividindo ao longo da história, diante da mensagem do Evangelho, Cristo crucificado em favor de pecadores. Uns rejeitam, dizendo: isso é loucura, ele enlouqueceu, não sei se ele é confiável. E outros são capazes de dizer: para onde nós iremos? Quem é você nessa noite, meu querido irmão, irmã? Quem é você nessa noite que me visita? Você sairá desse salão dizendo: não sei se isso é verdade, não sei se eu confio nisso. Ou você sairá dessa noite dizendo: Jesus é o meu pastor, eu confiarei a minha vida a Ele. E se você confia a sua vida a Ele, sabe que com Ele você será amado, guardado e conduzido até o fim da sua vida. Ó Senhor Deus bendito, soberano Senhor da nossa vida, Senhor Deus, eu oro por mim, eu oro, Senhor, por todos que estão nesse auditório nessa noite. E nós queremos te pedir, ó Deus, dá-nos fé para acreditar na tua palavra. Ó Senhor, dá-nos a certeza de que essas palavras dizem ao nosso respeito, a nossa história. Senhor, dá-nos fé para acreditar que o teu amor é melhor do que a vida, de que o Senhor jamais nos deixará. Dá-nos fé para continuar acreditando, confiando que ao teu lado há delícias perpetuamente, Senhor Deus. Senhor, não oro apenas por nós, Senhor, eu oro por aqueles que estão em volta de nós e que ainda não conhecem o glorioso amor do bom pastor. Atrai eles para ti, Senhor Deus. Senhor, chama eles com a tua voz irresistível. Senhor, usa as nossas vidas. Dá-nos um olhar de compaixão pelas tuas ovelhas nessa cidade, Senhor Deus. Não deixe, Senhor, que o mal dessa cidade brutalize o nosso coração a ponto de a gente achar que ninguém mais pode ser salvo, Senhor Deus. Mas nos dá expectativa que aqueles a quem nós amamos podem ser salvos pelo Senhor, podem ser trazidos pelo Senhor. Dá-nos essa expectativa e esperança, Senhor, de que um dia os nossos olhos contemplarão essa verdade, de que no dia da glória, no dia de Cristo, no dia do Salvador, haverá um só rebanho, debaixo de um único pastor fiel, e Ele será tudo em todos. Senhor, dá-nos essa certeza. Ó Deus, nós oramos e te pedimos: alimenta a nossa fé. Abençoa mais uma vez, Senhor, os líderes dessa igreja, homens e mulheres que te amam e te temem, Senhor. Senhor, guarda os nossos passos. Não permita que sejamos um tropeço para as tuas ovelhas, Senhor. Ah, Senhor Deus, alimenta essa igreja local com as ovelhas que o Senhor amou desde toda a eternidade. Nós te pedimos isso, em nome de Jesus. Que assim seja. Amém. Vamos orar, feche os seus olhos e responda esse sermão com convicção no coração. A Deus, bendito Pai, a glória eternamente. Vamos cantar.